Olá, meus queridos irmãos, com muita alegria eu vos saúdo a todos vocês na paz do Senhor Jesus Cristo. Estou com a minha voz um pouco rouca, um pouco gasta, mas tudo é para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo possa continuar honrando vocês que está nos acompanhando nessa live de uma maneira muito especial. Queridos e santos de Deus, gostaria de deixar-vos uma brevíssima reflexão de um texto bíblico bastante conhecido do povo de Deus. É aqui nos Salmos de número 100, o Salmo de número 100, exorta-se toda criatura a celebrar ao Senhor. Quero ler alguns versos do Salmo 100, diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Queridos e santos de Deus, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas verdades, algumas riquezas dentro deste Salmo de número 100. Aqui temos algumas pérolas, alguns ensinamentos bíblicos genuínos e de muita relevância e edificação para o nosso entendimento, para a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, o Salmo 100 é um salmo de louvor, é um salmo de cântico de alegria, é um salmo de júbilo empolgante. O salmo de número 100 é um salmo convidativo, por quê? Porque é um salmo em que o Deus Todo-Poderoso, ele convida a toda criatura a celebrar e louvar o nome do Senhor. Em primeiro lugar, no verso 1, o salmista disse: celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo. Júbilo é alegria. Celebrar é fazer menção do nome do Senhor com alegria. Quem? 1, 2, 3? Não. Todos os moradores da terra são convidados a celebrar com alegria, com júbilo ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Deus, ele nos fez para louvor da sua glória. Deus fez o homem para o homem louvá-lo. Deus fez o homem para o homem bendizê-lo. É por isso que Davi vai dizer assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Aí ele vai dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me proporcionado. Então, no verso 1, é um convite para todos celebrar com alegria, com júbilo ao Senhor dos exércitos. Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 4, Paulo disse assim: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Então, a vida daquele que foi chamado para louvar a Deus deve ser uma vida de louvor, uma vida de gratidão, uma vida de submissão. A sua vida, ela deve ser cercada por cânticos de júbilos,
por cânticos de louvores, porque a Bíblia nos manda nós nos regozijarmos no Senhor. E olha que interessante, a Bíblia fala, alegremo-nos e regozijemo-nos, porque este é o dia que fez o Senhor, o nosso Deus. E perceba que além de nós sermos convidados a celebrar com júbilo, com alegria, com entusiasmo ao Senhor dos Exércitos, no verso 2 ele vai nos ensinar a maneira que a gente deve também nos apresentar diante de Deus. Aí o salmista vai dizer assim, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Então, se tem uma coisa que nós precisamos colocarmos como primordial na nossa vida e nos apresentar ao Senhor, é com cântico. Então, a gente não fomos chamados para nos apresentarmos diante do Senhor com desânimo, com preguiça, com murmuração, com insatisfação, não. A maneira que a Bíblia está nos ensinando que nós devemos nos apresentarmos diante do Senhor é com canto, com cântico, com alegria, com louvor de gratidão. Aí eu tenho que me lembrar de Paulo e Silas na prisão. A Bíblia fala que perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar e a orar. E vocês já conhecem a história. Deus manda um terremoto, abala o alicerce do cárcere e todos são livres. As algemas caem e o nome do Senhor é glorificado naquele lugar. Por quê? Porque Paulo e Silas, eles vão se apresentar diante de Deus com cântico, com oração, com alegria. Mesmo preso, mesmo no ambiente de negatividade, mesmo num ambiente improvável. Mas eles descobriram que a maneira certa de se apresentar diante do Senhor é com louvor. Aí no verso 3 o salmista vai dizer, sabei que o Senhor é Deus. Isso aqui é uma convicção do salmista. Ele está dizendo, saibam todos os moradores da terra, saibam o quê? Que o Senhor é Deus. Aí fala, foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Então Deus, Ele nos fez um povo seu. Então nós somos povo de Deus. E o povo de Deus anda com as características do povo de Deus. O povo de Deus, ele possui as credenciais de um verdadeiro servo do Senhor. É por isso que a Bíblia nos fala que Deus nos chama de sacerdotes real, povo adquirido, nação santa. Você foi chamado para ser povo especial, zeloso e de boas obras. Por quê? Porque o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu. E diz mais, e ovelha do seu pasto. Hoje nós podemos dizer, nós temos um pastor chamado Jesus Cristo. O Salmo 23 vai descrever isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele disse lá em João 10:10, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E das suas ovelhas é conhecido. Então, dentro do aprisco do Senhor, o Senhor conhece as suas ovelhas. Então, ele é o bom pastor que cuida, que supre, que guia, que alimenta, que corrige, que dá um direcionamento para as suas ovelhas. Então o salmista continua dizendo no verso 4, entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hino. Então olha a maneira que nós nos devemos nos apresentarmos
diante dos átrios do Senhor é com louvor, é com cântico de júbilo. É por isso que vocês estão lembrados do Salmo 40, quando o salmista vai dizer assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, firmou os meus passos na rocha, e colocou o quê? Um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, esta é a maneira correta de se entrarmos nos átrios do Senhor com louvor. Porque a Bíblia fala que os altos louvores de Deus estão dentro da nossa garganta. Glória a Deus. Então aqui o salmista está dizendo: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei-o. Então Deus nos chamou para nós louvarmos a Ele em todo o tempo. Agora é interessante que a natureza também louva o nome do Senhor. E às vezes a gente se prende com muitas coisas materiais dessa vida e nós não conseguimos louvar ao Senhor. Mas você sabia que a neve, ela louva a Deus? Você sabia que o orvalho que desce louva a Deus? Você sabia que a lua que ilumina a noite louva a Deus? Você sabia que o sol que traz claridade para o dia, você sabia que o sol louva a Deus? Você sabia que até mesmo os trovões, eles louvam ao Senhor? E a Bíblia fala: louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom e porque a sua benignidade dura para todo sempre. Então, os moradores da terra foram convocados, chamados por Deus para louvarem a Ele. Deus te chamou para você louvar ao nome dEle em todo o tempo, independente de circunstâncias. Você foi chamado, nós, para louvarmos a Deus, independente daquilo que Deus vai fazer. Se Ele não fazer, louvarei do mesmo jeito. Se Ele fazer, louvarei do mesmo jeito. E se Ele tirar tudo, louvarei do mesmo jeito. E se Ele entregar algo, eu louvarei do mesmo jeito. Por quê? Porque quem entende que foi chamado para louvar a Deus, não louva a Deus por aquilo que Deus vai lhe dar. Aqui não é troca, não é barganha. Ninguém faz barganha com Deus. É reino de Deus, é gratidão, é justiça, é entrega. Então essa é a maneira de nós nos apresentarmos diante do Senhor. Para finalizar a minha palavra de reflexão do Salmo 100, o verso 5 e último diz assim: porque o Senhor é bom. Olha que coisa linda. Aqui o salmista está declarando o tamanho da bondade de Deus. Ele está falando: Deus é bom. Você já ouviu aquela frase? As pessoas postam quase todo dia no WhatsApp. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Só que Deus não é bom por causa de nós. Deus é bom porque a sua bondade faz parte do seu caráter. Por isso que Deus é bom. Ou seja, a bondade de Deus não depende da condição humana. Deus é tão bom que você já parou para analisar os dias da criação de Gênesis? A Bíblia fala que tudo que Deus fez, e disse Deus, é coisa boa, foi bom. Mas no sétimo dia, depois que Deus criou todas as suas obras, o texto fala: e viu Deus que tudo era muito bom, inclusive o homem, que é a imagem e a semelhança do Deus Elohim, que é o Deus Criador. Então o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Por que eterna? Eterna é porque não tem fim. A misericórdia de Deus, ela não se acaba hoje, ela não se acaba amanhã, ela não se acabará, porque ela é eterna. É por isso que, quando você lê o Salmo 90, verso 2, o salmista vai dizer: de eternidade a eternidade, Tu és Senhor. Então,
as misericórdias de Deus sobre a tua vida, elas são duráveis e elas têm validade absoluta hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui 100 anos, daqui a 1000 anos. As misericórdias do Senhor, elas são eternas sobre a sua vida. Para finalizar as riquezas aqui do Salmo 100, na última parte do verso 5, o salmista vai dizer: e a sua verdade estende-se de geração a geração. Então, nada há contra a verdade a não ser a verdade. A verdade de Deus, ela se estende de geração a geração. Pastor, quem é a verdade de Deus? É o próprio Jesus. Por quê? Porque ele disse em João 14, o verso 6, e disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então Cristo, ele é a verdade. E é por isso que a Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, queridos irmãos, que possamos meditar nessa palavra, que possamos ficar com essas pérolas, com essas riquezas, essas grandes verdades relevantes do Salmo de número 100, que o Senhor convida todos os moradores da terra para celebrar com júbilo ao Senhor, para se servir ao Senhor com alegria e para apresentar a Ele com cântico. Então, que possamos tomar posse dessa palavra e que o Espírito de Deus possa falar melhor dentro do seu coração, no nome do Senhor Jesus.